comigo lá em Provérbios 4. Provérbios 4, nós vamos ler o versículo 23, um versículo muito conhecido de todos. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, nós te louvamos e te adoramos, te exaltamos, declaramos que estamos aqui para ter contigo, para ouvir a tua voz, para ser direcionado por ti. Então, Senhor, vem com teu Espírito Santo, toca-nos, transforma a nossa realidade, leva-nos, Pai, a um entendimento novo, revela a tua palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Problema técnico, irmão. E não é o diabo, porque o diabo não tem autoridade sobre essa igreja. A gente espera um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir mesmo assim? Não? Não? Ok. Irmão, é por pouco tempo, tá? A gente já está dando conta desse som aí, né? Deus já moveu o coração aí de algumas pessoas. Nós vamos logo ter algo de primeira categoria aí, algo de ponta. Vai lá, TH! Aê! Esse é o TH. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos passando por uma fase, né, de ajustes, de readequações, né? A gente, quando chegou aqui, já começou a mexer com a parte financeira, né? Pessoal aí da Igreja da Semana, vocês sabem que existe duas igrejas, né? Existe a igreja do domingo e a igreja da semana. E o pessoal da igreja da semana acompanhou, né? Celebraram com a gente, choraram com a gente e nós conseguimos. Estamos aí entrando numa fase, né, final de ajustes administrativos que vão levar a nossa igreja para muito perto daquilo que nós vivemos hoje na Alcance Curitiba e que tem dado fruto e resultado. Não é que é a única forma de fazer, mas é a forma que nós conhecemos e a forma que tem dado resultado lá para a gente. E também estamos aí acelerando o processo das obras, né? É muito importante a gente finalizar, né? Porque chega uma hora que a gente cansa de ver poeira, ver parede quebrada, parede mal pintada, ver coisa estragada, né? E durante as obras não tem o que fazer. Às vezes a gente tem que quebrar para melhorar, né? Mas eu não sei se vocês perceberam, né, que a gente já finalizou ali o piso do hall, a gente já tem finalizado a pintura praticamente toda, né? Estamos ali em fase de um acabamento muito pequeno. Os papais aí devem ter percebido que agora nós temos totens ali no corredor funcionando, graças a Deus, né? Estão lá para ajudar na logística, para você não ficar em fila lá embaixo, porque eu não sei vocês, mas eu, como bom TDAH, odeio fila. Tem pavor de fila. Acho que ninguém gosta de fila, né? E a gente tenta melhorar, né, da melhor forma possível para que as coisas aconteçam. E não, irmãos, eu não vou pedir dinheiro para vocês, né? Só estou chamando a atenção para aquilo que quando começa, pastor, quando começa assim, né? Geralmente lá no final vai dizer, eu vou botar um pix aqui na tela, né? Mas hoje não é não. E é maravilhoso, né? Agora nós vamos, os próximos meses agora, vamos estar fazendo ajustes ministeriais no funcionamento das células, né? Nas nomenclaturas, na forma, vocês já viram que mudou bastante coisa aqui na forma de nós conduzirmos o culto no domingo, a liturgia do culto, né? E a gente vai estar movendo, né? Tocando a vida dos líderes da casa de maneira diferente, né? Trazendo a autoridade, né? Que nós vivemos lá na Alcance Curitiba para levar as pessoas ao centro da vontade de Deus, porque esse é o propósito da Igreja de Cristo, levar os irmãos, né? Incluindo eu, ao centro da vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui.
Por isso que nós nos reunimos aqui, para nós nos expormos à presença, e a presença, né, nos levar ao centro da vontade de Deus. E essa é minha oração para todas as pessoas. Se eu terminar a minha vida cumprindo esse propósito de Deus, levando as pessoas ao centro da vontade de Deus, porque nós não precisamos mais de intermediadores, né? Deus está lá para ter relacionamento com todos, independente de título. E é isso que nós queremos trazer. Mas para isso, a gente precisa ajustar muita coisa. Muita coisa. E aí não é a alcance semear, é a igreja de Cristo, né? E uma das coisas que é muito importante ser ajustada na igreja do Senhor, nas nossas vidas, e na alcance semear, é a conduta, né? Um homem e uma mulher de Deus tem que andar segundo a conduta do céu, e não sobre a conduta da terra. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração. Aquilo que a gente deixa ser construído na nossa mente. Porque são estas coisas que nós vivemos que acabam construindo em nós o nosso modelo de conduta. Então eu quero começar essa noite lhe dando alguns conselhos. O primeiro deles é: não ache, ou não julgue, não ache. Sabe, um grande problema do relacionamento na humanidade é achar que sabe o que o outro está pensando. Sabe, querido, nós não temos como saber o que as pessoas pensam, o que motiva as pessoas para fazer alguma coisa, ainda que aquela coisa seja ruim. Minha Madre Teresa de Calcutá, pessoal, minha esposa, que está sempre comigo, às vezes quando eu fico meio brabão no trânsito, ela fala: vamos pensar que essa pessoa está numa emergência, né, e está precisando fazer aí essas coisas que ele faz, né? Mas a gente tem esse costume de achar que a gente sabe o que está passando pela cabeça das pessoas. Então a gente chega, talvez na igreja, ou no trabalho, ou na escola, sei lá, né, onde a gente vai durante o dia, durante os, né, enquanto estamos acordados, e aí a gente olha para alguma pessoa que está ali com a cara fechada, com a cara amarrada, e a gente já acha logo que é com a gente. Essa pessoa não gosta de mim. Ou a pessoa, por N motivos, deixou de te cumprimentar. Fulano está bravo comigo. O que será que eu fiz? Beltrano está bravo comigo, o que será que eu fiz? Ah, eu acho que aquele irmãozinho lá está roubando. Eu acho que aquele outro irmãozinho está traficando. Eu lembro que quando nós, pouquinho depois da nossa conversão, eu tinha um super Fiat Tipo, que nos abençoou muito, mas eu já peguei ele rodadinho, irmão. Eu acho que o ponteirinho já tinha dado até a volta já, de tantas quilometragens que tinha. Mas era uma benção, me levava para a igreja, e aí um dia quebrou lá, né, a homocinética do carro. Peguei o carro, levei para a oficina e peguei o carro do meu pai emprestado. Só que o meu pai tinha acabado de comprar um Fiat Idea, praticamente zero, daqueles cross, né, daqueles altão. Era a coqueluche do momento ali, todo mundo queria um carrão daquele. E fui para casa, né? Levei o carro para casa, fiquei com o carro durante alguns dias, né? Para mim poder me locomover, trabalhar, ir para a igreja, voltar. E aí, irmão, alguém foi perguntar para o meu pastor se eu tinha caído. Foi perguntar se eu tinha voltado a traficar, porque eu tinha saído de um tipo por ideia. Sabe, irmão, tem umas coisas, ninguém consegue parar e achar que a gente simplesmente foi abençoado. A gente tem essas coisas, eu não sei vocês, mas eu assumo a minha parte. Às vezes a gente tira umas conclusões, né? Sobre a vida de pessoas, ou por causa da roupa que ela veste, ou a maneira que ela fala, ou os adereços que ela gosta de usar. Irmão, só não uso umas correntonas por causa da divisa, irmão, porque eu gostava. Gosto de pulseira, gosto de anel, gosto de corrente. E a gente olha, às vezes olha um tatuado e fala: nossa, né? Vocês queriam a minha opinião, né? Não, não vou dar.
Até porque eu sou tatuado também, né? Não posso falar de mim mesmo. Então a lei me garante o direito de não gerar provas contra mim mesmo. E a gente tem que parar com isso, irmão. Tem que parar com isso. Sabe, você viu que talvez uma pessoa não está te tratando da maneira que você estava acostumado a ser tratado por ela, vai lá e pergunta. Amado, amada, por acaso, em algum momento, eu fiz algo que te chateou? Eu fiz algo que te deixou triste comigo? Mas não fica achando, irmão. Sabe por quê? Porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo, irmão. Nem sempre é sobre a gente. Às vezes a pessoa só está com um problema. Então é importante a gente deixar, né, de achar as coisas. Eu tive um irmão lá da Alcance Curitiba, que estava na igreja há 4 anos, e eu tinha um hobby, irmão. Todo retiro de integração eu colecionava pedidos de perdão. Sempre tinha alguém, né, 2, 3 que vinha me pedir perdão no final do retiro, porque no retiro eu dou meu testemunho. E aí a pessoa vinha me pedir perdão por N motivos, mas esse ele passou de todos os limites. Ele olhou para mim e falou: irmão, eu queria te pedir perdão, estava sentado ali no fundo, já era aqui já o retiro. Ele falou: faz 4 anos que eu estou na igreja, quando eu cheguei aqui na igreja eu peguei implicância, eu não gostava de você, porque você tem um jeito arrogante, você anda assim na igreja como se você fosse o dono da igreja. Rapaz, a minha vontade era outra, mas assim, eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei: cara, você ficou 4 anos com raiva de mim, por causa do meu jeito de andar? É o cúmulo do achismo, irmão. Sabe, se ele chegasse para mim, só que aí quando ele veio no retiro e ouviu a minha história, aí ele entendeu. Então a gente tem que parar de julgar e achar que nós sabemos de tudo, sabe? Vamos pensar que está na hora da gente começar a cuidar das nossas próprias vidas. Nós vamos ter bem menos problema no mundo, bem menos guerra no mundo, bem menos conflito. Para mim assim, eu tenho algo pessoal que não é bíblico. Foi o próprio diabo que criou essa palavra, eu acho. Quer ver uma pessoa me deixar irritado, eu perguntar alguma coisa para ela, ela virar para mim e falar: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu digo: meu irmão, vai buscar a informação, depois você me dá a resposta. Vai saber a verdade. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, irmão. Não ande debaixo do eu acho. Essa foi uma das guerras que eu e a Vanusa enfrentamos no início da nossa conversão. E eu falava para ela, tem que parar com isso. Tem que parar de dizer o que você acha. As perguntas que eu faço, eu não quero saber o que você acha, eu quero a resposta para a pergunta. Porque hoje é moda, né? Você ir para a internet, dizer o que você acha, sem saber. Às vezes as pessoas me mandam mensagem com prints da internet e dizem: o que você acha disso? Eu digo: eu não acho nada, eu não estava lá, né? Eu não tenho como saber quem está falando a verdade. Eu simplesmente não tenho que achar nada. Eu não tenho que julgar nada, eu estou de longe. Eu só oro por essas pessoas para que Deus traga a verdade à tona. Seja qual for o assunto, irmão. Eu ensino isso para os meus filhos em casa, quando eles expressam uma opinião a respeito de algo que está muito longe da gente, eu digo: querido, como é que você chegou nessa constatação? Você estava lá? Você participou? Você teve uma revelação do céu? Porque é só nesses casos que você pode ter uma opinião. Às vezes, a melhor forma de não achar as coisas é ficar quieto. Segunda coisa, irmão, não espere. Não coloque a sua esperança em pessoas, em coisas, em instituições. Como, né, o Didio falou aqui. Não espere que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Falando nisso, se alguém for fazer a oferta para ele, avisa que eu tenho que cobrar o dízimo.
Sabe, nós temos esse costume de colocar a nossa expectativa em coisas, de colocar a nossa expectativa em pessoas. E aí, quando dá errado, porque pessoas falham, a gente se frustra. Sabe uma coisa que nós fazemos lá no DNA, lá, e como eu não vi nenhum aqui ainda, não sei se vocês fazem aqui, a gente promete para a pessoa que nós vamos falhar com ela. No DNA de púlpito é falado. É falado aqui, Marcelo? Também? A gente promete que vai falhar porque nós somos seres humanos, irmão. A gente está tentando ser o mais parecido com Jesus possível, mas nós ainda não somos perfeitos. Então, em algum momento, né, eu tenho aprendido com esta igreja, né? Tem algo que eu tenho aprendido com essa igreja que é sorrir. Eu não sou o cara do sorriso, ou pelo menos não era, né? Mas chegar aqui, cumprimentar todo mundo e ter aquele tempo, né? Aquela conversa, né? Eu não sou muito de jogar conversa fora, eu sou meio praticão, eu gosto de papuf. Tenho que falar, a gente fala, não tem, vamos embora descansar. E eu estou aprendendo a fazer diferente com vocês. Glória a Deus por isso. Mas talvez tenha um dia, irmão, que eu vou chegar aqui e eu talvez não vou estar muito bem. Então eu vou passar direto, não vou te cumprimentar. Ou talvez você está tentando marcar para falar com a gente, né, comigo, com os pastores da casa, e a gente vai demorar para te dar um retorno. Ou talvez vão ter algumas normas, algumas regras que nós vamos estabelecer, que você vai ver como um erro. E se a tua expectativa estiver em nós, você vai se frustrar. Porque não existe ninguém perfeito. Todos nós erramos em algum momento. Então a nossa esperança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Nós temos que nos esforçar como indivíduo para parecer o máximo com Jesus. Mas quando nós olhamos para o outro, a gente não joga essa expectativa para o outro de que ele tem que ser parecido com Jesus. Porque a gente depende de Deus. Uma das coisas que eu aprendi na minha história foi não esperar que pessoas fossem resolver o meu problema. Então, todas as vezes que eu tive um problema na minha vida, ao invés de chorar as pitangas para os outros, eu ia para o quarto orar. Porque a minha esperança está em Deus, de que Ele vai mover. E deixa eu te falar, na maioria das vezes o socorro não veio da onde eu achei que ia vir. Veio de outros lugares ou de outras pessoas que eu nem esperava. Quando nós nos convertemos, a gente começou a andar na igreja, na Alcance Curitiba, lá quando eu era no Água Verde ainda, e lá nós tínhamos um hall muito pequenininho assim, a entrada da igreja, era bem pequenininha mesmo, e só cabia ali um balcãozinho, né, era uma coisa assim, que nem esse quadrado aqui assim, da frente aqui, e não tinha nada ainda, não tinha esses negócios de pôr copo, então a gente botava um balcãozinho, ali a gente colocava os papel, na época não tinha muita coisa eletrônica, os avisos era tudo meio papel, nós tínhamos até um negocinho que era feito toda semana lá, que eu não lembro nem o nome. E eu me lembro que eu e a Vanusa nos voluntariamos para servir na recepção. E na primeira vez que nós fomos, a gente chegou lá 1h30 antes, chegou muito cedo, né? E aquela época, irmão, não era que nem hoje, que tem volts, tem treinamento, tem pós-volts, né? Tem treinamento de área, tem não sei o quê. Naquela época não, naquela época você se voluntariava e ia trabalhar, irmão. E eu me lembro que a gente chegou e começou a arrumar as coisas, e arrumamos as coisas, né, tudo do nosso jeito ali, coloquei o galão de água, penduramos os copinhos lá, colocamos os copinhos em cima do balcão, arrumamos, deixamos tudo bonitinho. Sabe quando você termina uma coisa que você olha assim e fica orgulhoso, você fala assim, nossa, fui eu que fiz. De repente, irmão, chega um casal de pastores da igreja. Não adianta, eu não vou falar o nome, pode esquecer. E chega que nem um furacão.
e está tudo errado, e tira as coisas do lugar, e coloca no outro lugar, e está tudo errado, e não é desse jeito. E era alguém em quem nós olhávamos assim e falávamos, pô, é aí que eu quero chegar. Quero viver dessa forma que eles vivem. E nem olharam para a gente, arrumaram tudo do jeito deles e entraram para lá. E ficou eu e minha esposa na porta se olhando, tipo assim, o que foi isso? A vontade nossa, irmão, era de largar aquela recepção ali, entrar no carro e ir embora. Mas a gente se olhou e falou, olha, não é por eles que nós estamos fazendo isso aqui. Passou ali o momento do louvor, e a gente era novo na igreja. De repente vem o pastor Luciano, o pastor Marciano, lá de dentro da igreja, se cutucando. Eu falo. De repente o Marciano perdeu a briga, falou, não, então fala você que é o chefe, fala você. E o Luciano olhou para nós e falou, olha, eu não sei o que é que vocês estão orando aí, mas Deus deu a mesma palavra para o Marciano e para mim. E Deus mandou falar que tira quem está na frente e coloca quem está atrás. E tira quem está atrás e coloca na frente. Quem está na frente, coloca atrás. Quem está atrás, e coloca na frente. Então não se preocupem com o que as pessoas vão pensar de vocês, ou vão achar do trabalho de vocês, ou vão... Deus já tem um plano para a vida de vocês. Deixa eu falar para você. Hein? Eu fiquei me achando queridinho de Jesus, irmão. Sabe por quê que Deus foi tão bom e hoje nós estamos vivendo algo, né, tão maravilhoso como ministério, né, como família no ministério. E a gente aprendeu a pegar esses erros das pessoas que nos conduziram e para que hoje nós não erremos da mesma forma. Você que escolhe, você pode ficar com raiva de alguém ou usar aquilo para você não repetir. E é assim que as nossas vidas têm que ser. A gente coloca a nossa esperança em Deus, faz a nossa parte. E o resto é com Ele. Amém, irmão? Terceiro, não prometa. Não prometa aquilo que você não pode cumprir, irmão. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Cara, ou você está em Deus ou você não está. Quem anda mentindo não pode estar em Deus. E quando você promete e não cumpre, é uma mentira, irmão. Sabe? Me desculpe os visitantes, quero abrir um parênteses aqui, papo de família. Quem tem papo de família aí em casa? Papo de família, né? Eu tenho estado muito feliz em estar aqui, em ver tudo que acontece nessa igreja. É muito maravilhoso, é muito gostoso. Mas eu já tive uma decepção. E uma das decepções que eu encontrei ao longo desses 60 dias, são muitas vezes com os nossos votes. Que colocam o nome na lista e não vem. E até aí tudo bem, irmão, porque as pessoas têm problemas. Hoje eu cheguei atrasado, porque eu fui assistir o culto na Alcance Curitiba, e aí fala com um, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro. Cheguei 15 minutos atrasado aqui, de manhã. Só que, a hora que eu estava saindo de lá, eu mandei uma mensagem para a minha equipe, dizendo o horário que eu estaria aqui. Então, se a gente coloca o nome na escala e não pode vir, a primeira coisa que você tem que fazer quando você descobre que não vai poder vir, e seja qual seja o motivo, irmão, é avisar no seu grupo de trabalho. Porque um cristão que dá a sua palavra e que assume um compromisso, ele tem que arcar com ele, né? Ninguém é obrigado a assumir compromisso nenhum na igreja. Mas quando a gente assume, a gente tem que arcar com isso. E isso não vale só para a igreja, irmão, saindo aqui dos volts e trazendo para todos nós. Isso vale para as nossas vidas, sabe? Se eu marco uma consulta, ou marco uma reunião, ou marco qualquer coisa e eu tenho um impedimento para aquilo, a primeira coisa que eu vou fazer é avisar aquela pessoa. Avisar aquele lugar.
Olha, não vou poder comparecer. É uma questão de educação. Senão, tem algumas condutas que não cabem no céu. A conduta de amor e compaixão, você não deixa as pessoas sem uma resposta. E a gente foi chamado para andar de acordo com a conduta do céu e não com a conduta da terra. Mas sabe o que nos leva muitas vezes a prometer algo que nós sabemos que nós não vamos conseguir fazer? Um dos motivos, e talvez um dos mais fortes, a comparação. A gente quer se parecer com pessoas, a gente quer aparentar coisas, aparentar algo que nós não somos, aparentar algo que Deus não pediu para nós. Cada um tem uma história individual. Deus não trouxe a gente aqui para ser um monte de robozinho, que faz tudo igualzinho. Cada um de nós tem uma colocação no reino, na terra. Só que aí a gente quer ser tudo igual. Deus nos fez individual. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um motivo porque Deus fez uma digital para cada um de nós. É muito raro. Existe, mas é muito raro. A mesma pessoa, duas pessoas diferentes têm a mesma digital. Nem gêmeos. Gêmeos têm o mesmo DNA, mas digital diferente. Que interessante, né? Porque Deus fez uma história individual para cada um de nós. Só que aí, qual é a maior doença da atualidade? Rede social. A gente vai lá para a rede social, aí a roupa da pessoa parece melhor do que a nossa, a casa da pessoa é melhor do que a nossa, a vida da pessoa é melhor do que a nossa, a moto da pessoa é mais bonita que a minha, o carro do cara é mais bonito que o meu. E você já notou como a rede social, ela só entrega para você coisas que são melhores do que as suas? Porque existe um algoritmo que analisa as suas postagens, analisa a sua vida na internet e consegue trazer aquilo para gerar essa insatisfação, para que você consuma mais. E aí a gente vive uma vida correndo atrás de coisas que Deus não preparou para a gente. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus separou para você vai chegar, irmão. E nem o diabo vai conseguir impedir isso. O que é seu, é seu. Entende? Mas se a gente não tiver contentamento, e eu não estou aqui falando que você não pode querer melhorar. Sabe? Mas, irmãos, a nossa vida... Eu tenho um amigo que tem uma moto muito melhor do que a minha. Mas assim... A moto dele é 2022, a minha é 2001, irmão. A dele custa umas 5 ou 6 vezes mais que a minha. Ele deixou a moto dele comigo por uns 15 ou 20 dias. E eu usufruí muito dela. O motor dela é 3 vezes o da minha. Pensa. Quase deixei de ser crente, irmão. Quase parti para o céu antes. Mas quando eu devolvi a moto para ele, eu sentei em cima da minha... Eu até falei para ele depois, eu tinha ficado preocupado que talvez eu fosse... Mas eu falei, nossa Deus, obrigado. Muito boa minha moto também. Eu vou aproveitar muito. E um dia eu vou ter uma daquela. Quando chegar a minha hora, quando chegar a minha vez, quando eu estiver no mesmo momento de vida dele. Porque Deus vai me levar até lá. Mas a gente não pode querer antecipar as coisas. E aí a gente sai prometendo coisas que nós não podemos fazer, né? Comprando coisas que nós não podemos pagar. Investindo em coisas que a gente não conhece. Quantos irmãos aí perdendo dinheiro com esses negócios digital que tem de investimento, se acabando. Pior, investindo em jogo para tentar melhorar de vida. Irmão, com todo respeito, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou pensando em abrir uma casa de recuperação para viciado em jogo. Tem algumas pessoas que têm me procurado. É o mal do momento.
Mas, cara, alguém achar que vai entrar num algoritmo, fazer uma aposta e ganhar e levar alguma vantagem com isso, irmão, desculpa, mas tem que ser muito limitado mentalmente para não chamar de outro nome. É muita estupidez. Não tem como, irmão, alguém acreditar nisso. Nem no pimbolim. O negócio é justo, irmão. Né? Às vezes o oponente vai lá e dá uma liberada ali no parafuso do seu bonequinho para você perder. Imagine uma coisa digital, que é uma inteligência artificial que comanda. Não tem, irmão. Ela vai te dar um pirulito na primeira, na segunda vez. E depois, irmão, é só colher. Meus filhos sempre tentavam me fazer jogar naquelas maquininhas de bicho. Eu falava para eles, filho, para a gente ganhar isso daí, muitas pessoas vão ter que perder antes, porque eles só liberam a garra a hora que já deu o valor do bichinho que está ali. É um algoritmo, é uma placa eletrônica que controla. Só que a gente, nessa ânsia de querer ter aquilo que não nos cabe para aquele momento, a gente sai correndo atrás de coisas que não importam. Sabe, entra numa loja, compra um bichinho à prestação, irmão. Pronto. E nem vale muita coisa aqueles bichinhos, né? Enfim, irmãos. Pecado não é, mas é no mínimo uma burrice. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Sabe o que eu vou falar para vocês? Parece um clichê, irmão. Mas em todas as suas orações, se você puder, peça sabedoria a Deus. Uma pessoa sábia, segundo a vontade de Deus, ela não cai nessas armadilhas. Uma pessoa humilde, ela sabe o seu lugar, ela sabe o seu momento, ela sabe o que Deus, que aquilo que Deus tem reservado para ela vai chegar em algum momento e ela tem satisfação naquilo que Deus já deu para ela. E é assim que tem que ser, irmão. Às vezes eu perco, né, um meio-dia em cima da minha veinha lá, ó, só pulindo os crominhos, Rafa. Ó, é 2001, mas é minha, tá paga. Entendeu? Satisfação, irmão. Satisfação. Pego 10 computadores velho, faço um inteiro e digo, cara, é meu setup. Ah lá, meu setup, lá uma TV velha, uns PC velho. Contentamento com aquilo que Deus deixou chegar na tua mão. Porque se você não estiver contente, não souber usar aquilo que Deus te deu, Ele não vai te dar mais, irmão. Hã? Você dá alguma coisa para os ingratos? Você vai lá, eu já tive a experiência de levar uma cesta básica para uma pessoa e ela reclamar da marca do arroz. E pior, o arroz que eu adoro. Eu gosto de arroz amarelão, irmão. Sou da tempo do Cobal, aquele do ônibus. E aí, irmão, pergunta para mim se eu levei mal alguma cesta básica para aquela pessoa. Está até hoje esperando. Nunca mais, irmão. Porque uma coisa que a gente não pode aceitar é ingratidão. E se a gente não aceita, por que Deus tem que aceitar? Você pode aceitar a ignorância. Mas a ingratidão é muito difícil de você lidar com ela. Então busque no Senhor. Tema a Deus e busque a sabedoria. Para você não ser enredado nessas coisas. Para que a sua conduta não se transforme numa conduta inadequada diante de Deus. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau.
Sabe, amados, escolher as suas companhias ajuda muito você ter uma conduta correta diante de Deus. Porque não tem como você andar com pessoas inadequadas e se achar aprovado. Tem um empresário americano, um coach desses, que ele diz que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas de nós. O nome dele eu marquei aqui, ó, Jim Rohn. Jim Rohn. A gente ouve essas coisas de coach, no primeiro momento a gente acha que é uma besteira, né? Mas vai analisar para você ver o quanto você se parece com as pessoas que passam mais tempo com você. A gente pega jeito de se vestir, jeito de falar, jeito de se comportar. Então escolha andar com pessoas que vão agregar coisas boas à sua vida. E nós não vamos andar só com gente, né, que está acima, que já está muito além da gente. Mas existe uma diferença entre andar e conviver. Tem gente, não é todo mundo, irmão, que vai na minha casa. Na minha casa não entra qualquer pessoa, irmão. Minha mãe está aqui, ela é testemunha disso. Eu sou seletivo com as pessoas que eu levo até a minha casa. Porque, cara, tempo de mesa é algo muito importante. Então tem gente que eu prefiro levar num restaurante. Porque é impessoal. Agora, pessoas que eu amo, pessoas que a gente tem trocado vida, no mínimo tem que ser uma pessoa que tem uma fé estabelecida, que tem bom testemunho. E quando eu digo bom testemunho, sabe o que é? É quando você conversa em particular com o marido ou com a esposa e ele fala bem do outro. Entendeu? Para vocês falar bem de mim é fácil, vocês nunca tiveram problema comigo. Mas vai perguntar para minha esposa o que ela acha de mim. Ela vai dizer, tá melhorandinho. Vai chegar lá. Então, não tem como você ser abençoado se você lida com pessoas se você anda com pessoas que não temem a Deus, que não têm o mesmo propósito de vida que você. Não vai dar, irmão. Uma hora vai dar problema. Portas se fecham. Para os jovens aí, ó, as suas companhias abrem e fecham portas. Vocês que estão começando a vida, tem pessoas que só da gente olhar com quem elas andam, a gente já sabe quem elas são. É o ditado que os antigos usavam para a gente, né? Me diga com quem andas, eu te direi quem és. E foi tirado de Provérbios. As más companhias corrompem os bons costumes. Está lá, entre Gênesis e Apocalipse, lá no Provérbios, em algum lugar. Só você procurar. Então escolha as pessoas com as quais você ande com pessoas que são dignos de admiração. Ande com pessoas que são sinceras, que são honestas. E vamos lá, irmão, a gente sabe quando a pessoa não é aquelas coisas. Não tem. Ninguém consegue fingir o tempo todo. A gente sempre sabe que tem alguma coisinha ali. Né? Eu costumo dizer assim, não sei, tem uma coisa nessa pessoa que não fecha para mim. É o Espírito Santo alertando, irmão. Sai que é laço. Amém? Você está comigo aqui? E no final de tudo, irmão, Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como
para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Sabe, querido, a tua conduta denuncia quem você está servindo. Se as pessoas à nossa volta olham para a gente, elas vão ver quem? Jesus ou Satanás? Se eu pegasse hoje todas as pessoas que convivem comigo, colocasse numa sala para fazer uma enquete dessas aí que está na moda, sobre o que eles pensam ao meu respeito, quais seriam as respostas? Porque se tudo que a gente tem que fazer como se fosse para Deus, irmão, não importa se o cidadão ele é alguém que limpa a rua ou o presidente do país. Não importa onde você trabalha, não importa onde você anda, se tudo que você faz como que para Deus, você vai fazer com excelência. Seja, né, o pregador da palavra, ou seja, a pessoa que está na porta recebendo, ou o irmão que está no banheiro limpando. Se fizer como para Deus, vai fazer com excelência. Como é gostoso ver um homem, uma mulher de Deus trabalhando. Ele tem cuidado, ele tem zelo, não importa o tipo de trabalho que ele está fazendo. Porque ele não está fazendo para pessoas. E quando nós não estamos fazendo para pessoas, a gente entende, mas aí o que começa a acontecer? A gente começa a querer se amoldar ao padrão do mundo. E é por isso que nós voltamos aqui ao início no versículo, né? Tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque se você entregar o teu coração para as coisas do mundo, como que nós vamos fazer as coisas como que para Deus? Se você está com o teu foco nas coisas do mundo, muitas vezes nem vai lembrar que Deus existe. Então nós precisamos nos entregar a esse sentimento e entender que tudo que nós fazemos para o louvor de alguém. E se nós não estamos louvando a Deus com as nossas ações, quem nós estamos louvando? É duro, irmão, mas é a verdadeira realidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quinta-feira, nós estávamos no culto lá na Alcance Curitiba. Quem estava servindo lá? Glória a Deus. Talvez alguns de vocês ouviram quando o profeta veio orar por nós e quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, ele olhou para mim e perguntou: de que igreja você é? Ele chamou só os pastores para frente, ele já sabia que eu era um pastor. Ele falou: de que igreja você é? Aí eu olhei para ele e falei: daqui. E ele ficou me olhando assim, meio confuso. Aí o Marciano chega para lá e falou: fala da Alcance, da Semear de uma vez, cara. Eu falei: não, também, né, eu cuido lá da Alcance Semear, lá em Santa Felicidade e tal. E aí, em vez dele entregar a palavra para mim, ele entregou para o Marciano. Ele olhou para ele e falou: investe nele, porque isso vai crescer. E isso não vai crescer por minha causa, irmão. Isso não vai crescer por minha causa. Isso não vai crescer por causa de vocês. Isso vai crescer por causa do Senhor. E todo aquele que estiver fazendo como para o Senhor vai fazer parte disso. Mas eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu tenho orado, né? Quem foi abençoado, quem foi cheio do Espírito Santo na semana passada, né? Com a libertação, com o domingo do Espírito Santo, com o Getúlio. Eu tenho orado para que Deus vire chaves aqui. Sabe, porque para a gente crescer, nós vamos precisar de cristãos maduros, de pessoas entregues, de pessoas que entendem por que estão aqui. Porque quando as pessoas começarem a chegar, deixa eu te perguntar algo. Se o irmão do teclado quiser ir vindo já, não sei se o Rafa vai subir também.
Deixa eu te perguntar algo. Se eu chegasse aqui hoje, com 2 travestis, e sentasse com eles aqui, como você ia se sentir? Você está preparado para receber um travesti de bustier e sainha aqui? Se ele decidir vir no nosso culto? Eu estou falando sério. Sabe por que a gente ora pela vida dessas pessoas e tantas outras? Eu estou usando o travesti porque é um modelo mais agressivo para a gente visualizar. Mas a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas aqui quando elas vierem, irmão, porque elas não vão vir transformadas. Elas vão sofrer uma transformação. Eu fui muito tempo para a igreja com um pacote de cigarro no bolso, com uma arma guardada em casa. Mas aí, se a gente não estiver cheio de Deus, se a gente não tiver a conduta do céu, nós não vamos saber como agir com essas pessoas. Algum tempo atrás, Deus me provou meu coração. Porque eu lido com drogado, eu lido com criminoso, eu lido com vagabundo, eu lido com todo tipo de gente ruim, irmão. Fui chamado para isso, é o meu chamado. Mas aí Deus me mandou um pedófilo, que chegou diante de mim e confessou o crime dele. E ele já estava no processo já tinha sido denunciado para a polícia, mas ele atendeu ao apelo, aceitou Jesus. E quando ele começou a falar para mim, aquilo dentro de mim, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Mas quando ele terminou, ele falou: pastor, eu só queria pedir uma coisa para o senhor. Eu não queria que me julgasse. E aí o Espírito Santo me mostrou por que ele tinha me procurado. Eu olhei para ele e falei: cara, você encontrou o único cara dessa igreja que não pode te julgar. Sabe, ele era uma ovelha como qualquer outra. Ele era um arrependido como qualquer outro. Ele vai responder o processo dele. E se for necessário, ele vai ficar preso o tempo que for necessário. Mas nós vamos estar lá apoiando, porque ele decidiu entregar a sua vida a Jesus. E ele merece. Agora, só consegue entender isso alguém que já desenvolveu a conduta do céu na sua vida. Porque uma pessoa carnal vai dizer: esse miserável tem que morrer na cadeia. Não tem para onde correr, irmão. Se a gente quer ir adiante, se a gente quer ser relevante, a começar por este bairro, se a gente quer deixar uma marca nossa nessa cidade, se a gente quer deixar um legado como igreja, nós vamos ter que ser transformados nas nossas condutas. Começa por mim, desce para a nossa equipe de presbitério, de diaconato, chega a liderança da igreja e todos nós estamos envolvidos nisso. E temos que nos ajudar uns aos outros, para que cada dia mais a gente possa se parecer com Jesus. Porque esse é o nosso propósito. E começar a deixar de lado coisas que não edificam, coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, direitos que só nos roubam a graça. A gente não foi chamado para ter direito, irmão, a gente foi chamado para servir. Eu oro para que Deus revele para nós, dia após dia, esse lugar de entrega, esse lugar de entender que nós precisamos ser referência. Porque quando as pessoas começarem a entrar por aquela porta, primeiro elas vão olhar para a minha vida, que estou aqui exposto, vão olhar para a vida dos nossos pastores, dos diáconos. Sabe quem é o próximo da fila? Você, irmão. É você. Como você vai agir quando ela cometer um erro aqui dentro? Como você vai agir se alguém que não conhece as nossas regras quebrar uma delas?
Mas, cara, entre nós está muito difícil. Eu fiquei no estacionamento esses dias, alguém me viu ali. E eu vi pessoas da casa que desrespeitaram os nossos voluntários, que diziam, ó, estacione aqui de ré, por favor. A pessoa botava de frente, saía, ainda dava um sorriso, fazia uma piada. Né, deixa aí mesmo. Se a gente não consegue se respeitar entre nós, como que nós vamos respeitar um estranho que vai chegar aqui e vai precisar dessa referência nossa? Isso não é um privilégio nosso, a gente trata das mesmas coisas lá na Alcance Curitiba. Isso é um problema da humanidade, de querer ser maior, de querer ser melhor, mas pela conduta do céu, nós devemos sempre olhar para o próximo como melhor do que a gente. Sempre tentando ver como eu posso servir essa pessoa. Mas aí parece que a gente quer servir os pastores, a gente quer servir a liderança, a gente quer servir o patrão, mas quando chega na hora de servir aquele que está abaixo de nós, a gente esquece a conduta do céu e aí começa a agir conforme a conduta da terra. Eu não quero um evangelho falho desse para a minha vida. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu lá para deixar a referência de como nós temos que ser. Ele andou sobre essa terra e ele foi infalível. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele agiu com compaixão. Ele amou quem era odiado. Ele curou quem estava condenado. E nós não podemos ser diferentes, gente. Não dá. Não dá para a gente ficar brincando. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo da gente ficar brincando. Está aí, está às portas. As trombetas vão trocar a qualquer momento. A gente tem que ir para cima. Eu preciso da sua ajuda, porque eu não posso pegar um megafone e sair aqui. Gente, tem uma igreja aqui, ó, a gente é sério, né? Vem para cá. Não, eu dependo de vocês, nas suas famílias, nos seus trabalhos, nos seus negócios, nos lugares onde vocês frequentam. E não é para vocês andarem que nem uns malucos com um cartãozinho no bolso, dizendo, ó, vai na minha igreja, vai na minha igreja. Não, é para as pessoas olharem e dizer assim, ei, por que você é diferentão assim, cara? O que tem na tua vida? Onde é que você anda indo que você está desse jeito aí? Aí você vai olhar e vai dizer, que bom que você perguntou. Que se não for para fazer a diferença, mano, vamos ficar em casa. Se não for para fazer a diferença, não vale a pena, é muito esforço. Queria te convidar a ficar em pé. Feche os teus olhos. Dá liberdade ao Espírito Santo. Sabe, querido, a gente andar em falta, parece até esquisito o que eu vou falar, mas é normal. O que não é normal é fugir ao conserto. Porque o Espírito Santo nos mostra onde nós estamos parados. O Espírito Santo nos mostra onde a nossa conduta precisa ser corrigida para que ela esteja cada vez mais próximo da conduta do céu. Mas muitas vezes a gente escolhe não ouvir. E é aí que ele se entristece conosco. Então eu queria te desafiar a colocar a sua vida diante de Deus agora. E pedir a Ele as áreas que você precisa melhorar. E não importa o nível, todos nós temos que melhorar. Eu tenho coisas que eu peço a Deus há anos para me ajudar. A
A gente é o primeiro a admitir as falhas, os erros. Eu acho que isso é a coisa mais linda do evangelho moderno, um pastor poder subir num púlpito e dizer: eu falho, eu erro. Mas a conduta do céu não tem a ver com não falhar, e sim com se arrepender, consertar e deixar de fazer. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida aqui nesta noite, Pai. Cada homem, cada mulher que está aqui, cada servo de Deus que o Senhor trouxe aqui esta noite, eu peço, ó Espírito Santo, manifesta a Tua graça sobre cada um de nós, nos mostra o caminho, nos mostra aonde estamos falhando, nos ajuda a consertar, a entregar, a deixar para trás, seja lá o que for que esteja nos atrapalhando na nossa conduta, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda nesse conserto. Eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes planos para nós, mas eu só quero isso se começar pela nossa casa, Pai. Eu não quero uma igreja inchada, eu quero uma igreja saudável, com homens e mulheres cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, que Te servem em todo lugar e não só dentro dessas quatro paredes, Pai. Se for para sermos uma igreja de aparência, nós não queremos, Pai. Nós queremos ser uma igreja de referência da presença do Teu Espírito. Nós queremos ser uma igreja cheia do Teu fogo. Nós queremos ser resposta para as trevas do mundo. Então, Espírito Santo, move em nós, nos leva ao centro da Sua vontade e nos ajuda a ter a conduta que importa. Nos ajuda a ser como Jesus. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Quero convidar você que entendeu nessa palavra que precisa ajustar a sua conduta. Não importa a área, irmão. Vamos falar sobre áreas, mas eu quero convidar você para vir para cá. A gente quer orar com você. A gente quer impor as mãos, quer impartir daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Se você deseja receber uma oração, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Queria pedir a ajuda dos pastores, dos diáconos, dos líderes de células que não vieram para receber, se puderem nos ajudar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui à frente, por cada história. Ó Pai, eu sei que se mover dessa forma e se colocar diante de Ti é algo muito difícil. Eu peço que o Senhor possa honrar em nome de Jesus cada irmão, cada irmã que está aqui, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, com a Tua graça, com o Seu amor, que o Senhor possa ajudá-los em toda falta, em tudo que ainda precisa ser ajustado, que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los para que isso aconteça. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, vem com o Seu poder, vem com o Seu favor e ajuda-nos, Senhor, Pai, que eles possam ser tocados de uma forma como nunca antes foram, que eles possam ser fortalecidos como nunca antes se sentiram. Pai, em nome de Jesus, traz transformação, Senhor,
Traz transformação, ó Pai. Nós queremos ser tochas vivas, labaredas representantes do Senhor nessa terra, para cumprir, ó Pai, a sua palavra, para levar, ó Deus, o seu amor a todos aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E transforma a realidade dos nossos irmãos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto eles oram aqui, queridos, eu queria dar oportunidade. Talvez você está aqui hoje e você nunca tomou uma decisão por Cristo. Alguém entre nós nessa noite gostaria de transformar o Senhor Jesus em seu Senhor e Salvador? Dá um tchauzinho assim para mim, ó. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Não? Ninguém? Não teve nenhuma mão aí? Tomei o mesmo? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi algo hoje de manhã com um pastor que estava pregando lá na Alcance Curitiba, que me quebrou. Também pela manhã não tinha ninguém para aceitar Jesus lá. E quando ele disse que todos nós éramos salvos, todos nós éramos crentes, eu disse um amém, e ele olhou para mim e ele falou: ei, isto não é uma coisa boa. A igreja não pode estar só cheia de crente. Sabe, querido, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que trazer as pessoas para cá, irmão. Nós temos que convidar, nós temos que perder a vergonha. Não tem por que ter vergonha. Nós temos que ir atrás daqueles que ainda não estão com Cristo, seja não convertido ou seja desviado. É o nosso papel. Isso aqui tem que estar cheio, irmão. Se preciso, eu vou pedir aos membros da casa que fiquem de pé nos cantos e a gente dá os bancos. Para quem precisa ter um encontro com Jesus. Esse é o nosso propósito. Eu quero te incentivar a fazer isso. Quero te incentivar a buscar um por vez, irmão. Nós devemos estar aqui umas 200 e poucas, quase 300 pessoas, talvez, não sei. Já imaginou se cada um de nós tivesse trazido mais um? Já tinha faltado espaço, irmão. Sabe? E não é pela igreja cheia, irmão. Diante de Deus não é pela igreja cheia, é por almas. A gente tem que ser sedento por almas, irmão. A gente tem que ser sedento por almas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Deus os abençoe. Os pastores e diáconos vão estar aqui na frente.